Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zonalista e hoje, a pedidos, vamos fazer um vídeo com uma pegada diferente, tá? Muita coisa aconteceu na rodada 14 do Campeonato Brasileiro e se eu focasse apenas em um time, como costumam ser os meus vídeos, né, por padrão, eu ia acabar deixando muita coisa de lado, né? A gente teve o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo jogando ontem, o Botafogo que também jogou ontem. Muita coisa aconteceu na rodada. Então, optei por mudar o padrão do vídeo hoje para a gente fazer um giro por todos os jogos da rodada. Mas antes, galera, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá? Vamos me ajudar para trazer cada vez mais um trabalho melhor para cada um de vocês. Eu conto com o apoio de vocês pra gente manter esse sonho vivo, longo, tá? Pra caminhada ser forte e a gente não fraquejar. Por favor, curtam o canal, curtam, galera. Vocês não têm noção de quanto a curtida é importante pra mim, tá bom? Comentem se puderem, compartilhem, que eu agradeço cada um de vocês. Mas tô falando demais, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no campeonato e vamos começar com Palmeiras e Mirassol, tá? O Palmeiras jogou em casa, foi dono do jogo, foi senhor do jogo, mas não conseguiu a vitória. O Palmeiras empatou em 1-1 com o bom time do Mirassol, bem treinado pelo Rafael Guanais, e ficou assim um gostinho de podia ser melhor. Um Abel meio na bronca, um Vitor Roque sem conseguir entregar o que ele foi contratado para fazer, não consegue fazer a diferença. E o Palmeiras meio que em casa não está conseguindo entregar resultado. Palmeiras foi senhor do jogo, tá? O Palmeiras teve as melhores chances, mas nem de longe foi tão perigoso assim. Que eu me lembro, eu consigo contar um chute do Felipe Anderson, que o Walter fez uma boa defesa no começo do jogo. Teve o lance do gol, e eu não consigo lembrar de muitos lances para você ver. O Palmeiras é um time que chuta, mas não cria aquele nível de periculosidade, aquele perigo, aquela coisa que o goleiro tem que ficar sempre alerta com. É diferente do Flamengo, por exemplo. Tá faltando isso pro Palmeiras do Abel. Mesmo o Palmeiras tendo mais posse de bola, chutando mais a gol, vou deixar até os números aqui para vocês verem. O Palmeiras teve mais posse, o Palmeiras chutou mais no gol, o Palmeiras, né, buscou mais o jogo, mas não teve efetividade. Tanto que, no fim do jogo, né, na entrevista do Abel, a gente tem ele falando da má fase do Vitor Roque, que foi o grande nome, né? O Palmeiras gastou mais de 20 milhões de euros no Vitor Roque. E o Vitor Roque, desde que chegou, ele tem somente 3 gols em 25 jogos com a camisa do Palmeiras. É uma média muito pequena. Não chega a 20%, tá? Não chega a uma participação por jogo de 0,2 em gol. A participação do Vitor Roque é muito pequena mesmo. Com isso, o Abel acabou até em entrevista falando da má fase dele, né? Que parecia que ele tinha 50 quilos nas costas. Ouvi muita gente na imprensa, ouvi alguns colegas tentando trazer isso para o lado de crítica. Não vi como uma crítica, e sim como uma constatação. O Vitor Roque, ele tá incomodado com o jejum. E dá para perceber de longe. Ontem teve algumas decisões que ele tomou que talvez se ele estivesse em um melhor momento ele não tomaria. Tem um lance que a bola chega para ele que se ele chuta de direita ele faria o gol. Ele tentou limpar o zagueiro, puxar para a perna esquerda para tentar o chute e a bola acabou indo para fora. Tem um lance que ele tenta de letra. Então eu vejo o Vitor Roque não desconexo com o jogo. Eu vejo ele com um nível de ansiedade muito grande para poder resolver as partidas e com isso ele não consegue, acaba perdendo as oportunidades. E não é toda hora que o Palmeiras vai deixar o Vitor Roque 5, 6, 7 vezes na cara do gol, como acontece no Flamengo. Por quê? Porque o estilo de jogo do Palmeiras não permite isso. O estilo de jogo do Palmeiras do Abel é uma transição rápida, não é um time que fica muito com a bola, não tem essa característica. O Mirassol não tem nada a ver com isso, tá? O Mirassol, ele teve 2 oportunidades. Uma delas, o Francisco da Costa, né? O brasileiro ex-Cerro Porteño, marca o gol. E eu vou deixar aqui um elogio para o time do Mirassol do Rafael Guanais, porque é um time bem treinado, é um time bem ajustado. Quando o Mirassol foi no mercado esse ano,
eu vi boas contratações, eu vi bons movimentos, mas eu não esperava que o Mirassol fosse fazer um campeonato tão acertado, tão arrumado. O Mirassol trouxe o João Vitor, o Mirassol trouxe o Walter, goleiro. O Mirassol trouxe o Cleison, ex-atacante do Corinthians, trouxe o Rony, que estava no Atlético Goianiense, ex-Corinthians também. Eu tô tentando lembrar o nome do zagueiro, ex-Palmeiras e ex-Cuiabá. Agora me fugiu o nome dele. Mas outro jogador conhecido. E aí eles vão e trazem o Francisco da Costa, que já era um bom jogador, jogou Libertadores. Já tem o Chico Kim, Neto Moura, Danielzinho. Bons valores nesse time do Mirassol. Olha nesse time do Mirassol, porque para um primeiro ano em Série A, né, onde pelo menos 60%, 70% das equipes que sobem da segunda divisão caem, você finalizar uma campanha com uma possível vaga para a Sul-Americana é de muito grande valor, como é o trabalho do Mirassol. Tá? E para a gente finalizar do Palmeiras, eu vou deixar um dado aqui. O Palmeiras não ganha jogo em casa no Campeonato Brasileiro. Eu vou pegar esses últimos jogos em que o Palmeiras foi mandante. Tá? Dei uma olhada aqui, esses dois jogos aqui que o Palmeiras ganha, São Paulo e Corinthians, eles não contam porque não foram no Allianz. Eles foram na Arena Barueri. Tá? Foram na Arena Barueri. O resto, Botafogo, Flamengo, Mirassol, esses jogos eles foram no Allianz e o Palmeiras não está conseguindo engrenar em casa. Se o Palmeiras quiser lutar pelo título, se o Palmeiras quiser brigar, quiser tentar tirar o título de um Flamengo, de um Cruzeiro, de um Botafogo, o Palmeiras vai precisar de constância em casa. Tá? Falamos demais do Palmeiras, vamos falar um pouquinho do jogo do Corinthians. E minha nossa senhora, cara, que jogo feio, meu Deus do céu. Eu parei para ver o jogo do Corinthians e o jogo do Flamengo, tela dividida. E, meu amigo, cara, como foi feio o jogo do Corinthians. O Corinthians acho que até agiu bem defensivamente. O Ceará tenta e não consegue. Eu acho que não traz nem grande perigo para o Hugo. Não consigo me lembrar de uma defesa difícil que o Hugo tenha feito ao longo do jogo, né? Mais bolas que ele acaba encaixando, tentando, nada muito difícil. A mesma coisa o Corinthians, né? O Corinthians não conseguiu gerar perigo para o Ceará, fora o lance do gol também. Acho que só lembro de um chute do Martins, né? Que ele dá uma pancada e o goleiro rebate para o meio da área. Não consigo lembrar de mais nenhum outro lance. O Corinthians que pega o São Paulo agora no sábado, né? No Morumbi. O time do Dorival ainda não acertou. E é gozada a situação do Corinthians, porque antigamente o Corinthians ele ganhava e a crise externa ela era abafada pelo campo. Hoje, né, a situação está tão complexa, tão difícil, que por mais que o Corinthians consiga o resultado no campo, a gente está falando de fora do campo. A gente está falando da situação do Andrés. Foi pedida a exclusão do Andrés Sanches do Conselho do Corinthians pelo uso indevido do cartão corporativo, do cartão do clube. A gente está falando do Dorival, que está pedindo 4 reforços e está reclamando porque a situação de troca de presidentes no Corinthians afasta o mercado. É isso que acontece, tá, torcedor? O mercado não é movido só a dinheiro. Infelizmente, quando você tem uma situação muito complicada e corriqueira na sua casa que te gera desgaste, como é o caso do Corinthians, o mercado começa a se retrair. Ele não fica receptivo ao Corinthians. Pelo contrário, ele retrai o Corinthians, tá? O Corinthians está tentando a contratação, né? Está conversando com o Gustavo Mantuan, que hoje está no Zenit, ex-Corinthians, muito bom jogador, acho que seria um baita de um empréstimo. E tem a questão do Pedrinho, que o Corinthians conversa também. Pedrinho, anemia e alegria, tá? De resto, tem a questão do Depay, que existe, né, uma conversa lá dentro do clube para poder refazer o contrato do Memphis para diminuir os valores dele. Porque o Corinthians está encontrando dificuldade no fluxo de caixa, não tem dinheiro para pagar o Depay. Tá? Saindo do Corinthians, vamos falar um pouquinho do Santos. E, cara, Santos e Flamengo foi um jogo que, assim, não estava tão longe do meu diagnóstico, mas eu tive boas surpresas com o Santos, tá? O meu diagnóstico era a vitória do Flamengo. O Santos não ganhava do Flamengo desde 2019, tá?
Desde 2019 o Flamengo vem tendo uma maré de sorte e principalmente de bons resultados contra o Santos. O Santos também não se enquadra num bom momento físico, o Santos não se enquadra num bom momento de entrega, tá? E teve o rebaixamento também, ano passado a gente teve a Série B, acabou não enfrentando o Flamengo, mas esse ano eu esperava uma derrota para o Flamengo, mas que fosse mais difícil, né? Que o Flamengo poderia entregar mais, até porque o foco do Felipe Luiz, do Flamengo hoje, é o Campeonato Brasileiro. Está bem claro na gestão de minutos que o Felipe Luiz dá para os seus atletas que o foco é o Campeonato Brasileiro. O Santos ele não foi tão bem assim, cara. Acho que o Santos ele conseguiu anular um pouco as qualidades ofensivas do Flamengo. Eu não vi o Flamengo trocar tantos passes na faixa do meio de campo, nem chegar tanto à frente. As poucas vezes o Brazão estava numa noite inspirada, não deixou o placar ser alterado. Teve um lance do Plata que o Brazão de mão trocada faz a defesa, vai muito bem no lance. Tem uma defesa quase que espetacular num toque do Arrascaeta pro Plata. O Plata tenta encobrir e o Brazão não deixa. O Santos tem lá as suas tentativas. Acho que o Barriel quase abre o placar no comecinho do jogo. E tem Nego Ney, né? Nego Ney. O Neymar, eu acho que ele destoou do Santos. Ele destoou para positivo. O Neymar pegou o jogo, colocou debaixo do braço. Ele sabia quando ele tinha que parar, ele sabia quando ele tinha que correr, ele sabia o que ele precisava fazer, ele comandou, ditou o ritmo do jogo. O Neymar foi muito bem. E não é só o gol, ou somente por causa do gol. O Neymar, quando ele precisou apanhar, né, tomar aquela faltinha, as faltas, ele tomou. Tem um lance que o Neymar passa pelo Arrascaeta, o Arrascaeta só para o Neymar puxando ele para ter o cartão amarelo. O Neymar vai muito bem. Controlou o jogo, chutou a gol, teve uma falha do Rossi que ele quase marca também. Tem um lance que o David Washington quase marca no começo do jogo, que é um passe dele ali, que o Léo Ortiz acaba errando também. O Neymar foi muito bem. Eu quero ver mais do Neymar, mas é esse Neymar que eu quero ver. Porque esse Neymar ele vai jogar a Copa. O Neymar para mim lembra muito o Rames, tá? Ele só joga pela seleção e não tá nem aí pro clube. Mas se o Neymar quiser jogo, meu amigo, aí o bicho pega, tá? Neymar esse que chegou, né, a 207 participações em gols. Ele tem 236 jogos com a camisa do Santos e 207 participações em gols. Cara, isso é insano. A gente tá falando de um cara que tem quase uma participação em gol por jogo. Ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência durante o jogo. São 140 gols e 67 assistências, é muita coisa. O Santos, com a vitória, dá uma estacionada ali no meio da tabela, respira, se afasta da zona de rebaixamento e tem um pouco de tranquilidade para trabalhar um pouco mais na semana que vem, tá? Terminamos de Santos, vamos falar, na minha opinião, do melhor jogo da rodada, cara. São Paulo e Bragantino lá em Bragança protagonizaram até agora, não tá passando agora o jogo do Fluminense, então eu não vou dizer que é com certeza porque ainda não acabou o jogo do Flu. Mas até o momento foi o melhor jogo da rodada, tá? O São Paulo começou muito bem, o Crespo ele começa num 3-5-2 e quando o Crespo coloca um meio campo menos combativo com Bobadilla e Marcos Antônio, ali deu medo. Eu, como São Paulino, olhei e falei, rapaz, o negocinho quase escorre. Foi ali, deu medo. Porque não era um meio campo muito combativo, não era um meio campo de marcação. Os caras que mais marcam, né, que é o Alisson e o Pablo Maia, sentaram no banco. Eu fiquei receoso, mas o São Paulo foi muito bem. Se levarmos em conta a partida contra o Flamengo do fim de semana, o São Paulo foi muito bem. O São Paulo competiu e, na minha visão, fez os melhores 30 primeiros minutos da temporada. 1-0 durante aqueles 30 minutos ficou muito barato. Muito barato. Tem um lance que o Cleiton faz uma defesaça no chute do Bobadilla. O Luciano, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, é o nosso Hernanes, tá? Tem que ser o nosso Hernanes, encontra o André Silva pro gol. E aí o São Paulo vai indo bem, mas vai cansando. O ritmo vai decaindo. Conforme o ritmo do São Paulo vai decaindo, o Bragantino ele começa a entrar no jogo. O John ele toma conta, ele domina o meio campo do Braga. O Lucas Braga vai muito bem. Tem o Bragantino sobrando com as chances.
num lance fortuito, né? Uma cabeçada, acho que é o Guzmán Rodrigues, se eu não me engano. Ele marca o gol de empate, 1-1. O Bragantino sobrando, o Bragantino indo muito bem. Tem a volta para o segundo tempo, acho que o São Paulo ainda estava sentindo um pouco, mas estava tentando jogar. O São Paulo corria, o São Paulo buscava, o São Paulo competia. E isso eu gostei de ver, tá? Tem o lance do segundo gol do Bragantino, que é o gol da virada. Tem um chute despretensioso, a bola desvia no Alan Franco e acaba matando o Rafael no lance. Não tem nem o que falar, nem do Alan Franco, nem do Rafael. 2-1 Bragantino. Com o resultado do Vitória e do Botafogo, que estavam empatando, e com a derrota do São Paulo, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento. E você via que estava incomodando os jogadores do São Paulo. Você via. O torcedor que ia olhar e falar, não, porque falta raça, que os caras não sentem. Esse torcedor está assistindo com a TV desligada. Você viu o incômodo. Era nítido que os jogadores estavam incomodados, que os jogadores estavam ansiosos, estavam tentando resolver. Não faltou briga, não faltou guerra, não faltou entrega, não faltou corrida, não faltou raça, não faltou nada. Às vezes o que falta é o componente técnico, a qualidade. E aí é questão da diretoria, tá? O André Silva empata o jogo num gol chorado. Tem um cruzamento, a bola chega, o Luciano meio que resvala, dá um toque pra ele chuta a bola, desvia. Se eu não me engano, é no Guzmán. Que a bola desvia, encobra até o zagueiro do Bragantino que tá na linha do gol e tenta tirar de cabeça. O São Paulo ainda perde um gol com o Luciano. E o São Paulo até que foi bem, cara. Levando em consideração o jogo contra o Flamengo, as últimas derrotas, o Crespo entrando no meio do turbilhão, eu considero que o São Paulo foi muito bem mesmo. Tá? O São Paulo conseguiu correr, o São Paulo conseguiu brigar, e você ir a Bragança e arrancar ponto do atual terceiro colocado do campeonato, não vai ser tarefa que qualquer um vai fazer não. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do André Silva, né, que muitos chamam de Cone. Cara, o André Silva, ele tem somente, tá? Vou deixar os números dele aqui. Se eu não me engano, acho que são 29 jogos. Ele tem 13 gols e 3 assistências na temporada. 13 gols. É um cara que tá chegando e tá ajudando o problema do São Paulo. Eu não vou falar da qualidade técnica dele. Eu não acho ele um primor técnico. Mas ele tá entregando o que precisa entregar. É igual esse rapaz aqui, ó. Quando a gente teve nosso problema em 2013... a gente apelou pro Rogério e pro Muricy. Quando o São Paulo teve seu problema em 2017, a gente apelou pro Hernanes. Esse ano vai ter que apelar pro Luciano. O Luciano no Campeonato Brasileiro tem sido o melhor jogador do São Paulo. O Luciano tem participado de gols, o Luciano tem ido muito bem, tem participado de assistências. Vou até deixar os números dele aqui. São 8 gols e 5 assistências, 13 participações em gols no ano. Ontem ele deu 2 assistências, foi muito bem. Foi um dos melhores jogadores do São Paulo. Não teve falta de briga, não teve falta de luta, não teve falta de garra. O problema são os cartões que deixam ele fora dos jogos. Talvez com a mudança de técnico, com o Crespo, um cara mais low profile, diferente do Zubeldia, as coisas mudam. Pra gente finalizar, vamos falar de Botafogo e Vitória, tá? Cara, se o São Paulo for o melhor jogo da noite, eu acho que o Botafogo foi a maior disparidade técnica da noite. O Botafogo espancou o Fortaleza. Eu não entendi como que esse jogo terminou 0-0, cara. O Botafogo meteu 2 bolas na trave. Teve bola na trave do Arthur Cabral. Teve outra bola na trave, se eu não consigo me recordar quem que deu a bola na trave. Se foi o Jefinho. Agora, no finalzinho do jogo, tá? O Lucas Arcanjo fez pelo menos umas 4 a 5 defesas magistrais, monstruosas. Tem uma defesa do Savarino numa cabeçada gigantesca que ele faz. Outra defesa gigantesca numa cabeçada do Caio Pantaleão também. Né? O próprio Arthur exigiu muito dele. O Botafogo fez de tudo para sair com a vitória. O Lucas Arcanjo que não deixou. E pro Vitória é um resultado extremamente positivo, porque o Vitória estava precisando. O Vitória precisava desse ponto. Sem empatar com... O que eu falei do São Paulo ir a Bragança serve pro Vitória. Você sair de casa e arrancar ponto do Botafogo, não vai ser qualquer time que vai fazer isso. O problema do Botafogo é o ataque. E aí eu quero ver... do Vitória. E aí eu quero ver como que vai ser a situação do Vitória, porque o Vitória trouxe o Carille. O Carille é um técnico que costuma arrumar defesas. O problema do Carille é o ataque. O problema do Carille é o ataque e o Vitória não costuma entregar.
Para tentar entregar, notícia fresca, notícia de hoje à tarde, o Vitória contratou o Romarinho, ex-Corinthians, tá? O Vitória contratou o Romarinho e talvez consiga entregar alguns números, algumas coisas. Perdeu o Gustavo Mosquito, que era um dos destaques ofensivos, perdeu o Elton Rato, que foi pro Goiás, mas o Vitória precisa entregar. Quanto ao Botafogo, eu não vou cobrar nada do Botafogo ainda. O David Ancelotti chegou tem uma semana, é o segundo jogo do cara. Então ainda está entendendo como funcionam as coisas, tá? Vou deixar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente finalizar e vou visualizar daqui, tá, galera? Porque eu sou meio cego, então já fica difícil. Flamengo, no momento, está em primeiro lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. A gente tem o Bragantino e, se eu não me engano, é o Bahia que está em quarto colocado. Palmeiras ali no G5, junto com o Botafogo. E aí, se você descer um pouquinho, a gente vai ter o Fluminense. No meio da tabela, você tem aquela brincadeira de Atlético Mineiro, você tem Corinthians, o Ceará, que foi vencido pelo Corinthians ali embaixo, também junto com o Mirassol. Vamos descer mais um pouquinho, pra gente ver o que a gente tem aqui embaixo. Tá? Passamos do Mirassol, a gente tem o Grêmio no meio de tabela. O Santos, olha a subida que o Santos deu. Tá? O Santos deu uma subidinha, se eu não me engano, o Santos é o 13º, tem o Inter ali em 14º. Finalizando com o Vasco da Gama na porta do descenso junto com o São Paulo. O São Paulo é o segurança do Tártaro ali. Na porta do Z4. No Z4 a gente tem Fortaleza Esporte... Fortaleza Esporte Juventude. Deixa eu ver quem é que eu tô esquecendo aqui, gente. Tô esquecendo de alguém. Fortaleza Esporte Juventude e o Vitória. Falei do Vitória agora e esqueci do Vitória. Bom, por enquanto, gente, é isso. Hoje tem Fluminense e Cruzeiro. Mais tarde eu trago um vídeo e falo com vocês a respeito desse jogo, tá bom? Por hoje, gente, é só. Peço mais uma vez que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo, deixem a sua inscrição nessa jossa pra gente chegar logo nos 200 inscritos. Tá faltando pouquinho, tá faltando cada vez menos, tá bom? Mas por hoje, galera, eu me despeço. Fui!